A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Agora sim estamos na reta final já de outubro, mais 2 meses e alguns dias estamos terminando em 2020. Você possa nesta manhã sentir no teu coração essa paz do Senhor que excede a todo entendimento. Você possa ter tido uma noite de sono reparadora, a alegria do Espírito Santo no teu coração. Se porventura sua noite não foi uma noite tão boa assim, creia que a próxima será. E pela fé diga como disse Davi, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E lá no outro dia ele diz, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, o que a tua boca pronuncia, o Senhor tem poder para cumprir. Agora, se você ficar daquela forma, só no negativismo, não vai dar, não vai ser, não vai acontecer. Infelizmente, é o que a tua boca está sentenciando. Então, diga coisas boas, sim, porque a palavra do Senhor diz, o meu coração, me parece que o Salmo 44, se eu não estou enganada, o meu coração ferve com palavras boas. Não é? Vamos ler esse versículo? Eu amo esse versículo. Tá aqui pertinho, ó. Já Salmos, né? Provérbios, Eclesiastes, eu acho que é o 44. Ainda diz que a língua é como a pena de um destro. É o 45. Olha só. Salmo, cântico. Ele não é salmo de Davi. Descrição profética da união entre Cristo e a igreja, mas que o cântico de amor para o cantor Mor entre os filhos de Corá sobre Sozanim. Eu pensei que fosse salmo de Davi, porque nem todo salmo é salmo de Davi. Tem salmo de Salomão, tem salmo de Moisés. E aqui ele diz assim, olha, o cantor Mor aqui, ou seja, o cantor-chefe. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Oh, aleluia! Então diga coisas boas, amados. A coisa má, pensamento mau que passa pela tua cabeça, repreenda e diga, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, pode ser sobre a tua vida, continuar para sempre. E se você ainda não a tenha, como eu sempre digo, o dia propício é o dia chamado hoje. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Isso aí vai ter solução, porque a paz virá no mesmo momento. Pois na presença do Senhor, a abundância de alegrias, a sua mão direita há delícias perpetuamente. Esse é o Salmo 16, já os últimos versículos. Esse sim, Salmo 16 é Salmo excelentíssimo de Davi. É lindo demais aquele Salmo também. Nós já lemos e oramos os Salmos. Para você que tem chegado agora há pouco tempo, se inscrito no canal, se você for buscar, né, sempre na setinha abaixo, você vai encontrar a leitura de todos os Salmos, enfim. Nós estamos já também, como o ano já está quase que na reta final, nós também já estamos na reta final. Já lemos o Novo Testamento, já lemos do Gênesis até os Salmos, praticamente quase tudo, que estamos ali em Crônicas, lendo junto aqui com Isaías. Hoje nós já terminamos o livro de Isaías e assim vai indo. A gente vai fazendo assim para não ficar muito cansativo aquelas leituras de cronologia, como eu disse, né, de genealogia, como nós lemos esses dias. Então agora nós vamos estar lendo, essa já é a segunda leitura, porque a primeira nós fizemos a oração em Jó capítulo 2. Então vamos ler agora Isaías 65 e 66. E aí terminamos, nessa primeira leitura terminamos o Isaías. Vamos lá. Ó, se fendesses os céus e descesses. Não, perdão, estou lendo o 64, desculpe. Por isso que eu estou vendo, que eu já li esse capítulo ontem. É o 65. Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Oh, aleluia. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre na íntegra. Então, Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse,
eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que me irrita, diante de minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem: retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio, as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em meio a um cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos, e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo nome, do meu santo monte, ou seja, da minha santa presença, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar, olha que ventinho mais bom, deu para perceber, né? E aquele, deixa eu achar aqui, que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Muitos perguntam: vamos lembrar do nosso pai, da nossa mãe lá? Lá verei meu pai, minha mãe. Se você for ao pé da letra, não. Você vai saber que é uma pessoa que você conhecia, que era uma pessoa amada, que é um irmão ou uma irmã, porque lá também não tem esse negócio de homem ou mulher, não é? Lá a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus dizendo, aquele povo incrédulo, não é? Aos saduceus, porque eles era terrível também, né? Um povo de amargar, vamos dizer assim. Eles falaram, é uma parábola um pouco longa, né?
Mas Jesus responde assim para eles: essa mulher não vai casar com nenhum dos 7 que ela casou aqui na terra, porque lá no céu não existe homem e nem mulher, mas serão todos como anjos no céu. Ou seja, não é? Vamos ser como anjos, não tem essa coisa, homem e mulher, não. Então não vão se lembrar de nada que passou. Você já imaginou se você chega lá, você reconhece seu pai e sua mãe, mas de repente um ente querido, você amava tanto, não está lá. E aí? Aí brota tristeza, não é verdade? E lá não vai ter tristeza, só a alegria. Então esse versículo 17 deixa bem claro que nós não vamos lembrar das coisas passadas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Por quê? Eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Ou seja, não haverá ali, ai meu Deus, ficou o meu pai, ficou minha mãe, não veio o meu filho, não veio o meu irmão. Não, então não haverá. Olha e continua dizendo, não haverá mais nela criança de poucos dias, ou seja, ali todos serão adultos. Você não vai ver criancinha, porque todos são como crianças. Olha só, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Oh, aleluia! Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Aqui já está falando do milênio, não é? Antes da Jerusalém eterna. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, ou seja, em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Aleluia! Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui terminamos capítulo 65 e agora o 66, tem quase certeza? Sim, é o último capítulo de Isaías. Portanto, na segunda leitura vamos estar lendo Jeremias 1 e 2, 1 Crônicas, capítulo 15. A rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão, aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo.
a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Isso aqui está falando de Maria, viu, amados? Eu já ouvi um pastor dando um estudo sobre isso daqui. Como ela era uma virgem, ela não sofreu a dor de parto, porque a dor de parto é consequência do pecado, e Jesus não era fruto de pecado, pelo contrário, fruto da obra do Espírito Santo. Então, marca aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 66 e o versículo 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Isso aqui já está falando do povo de Israel, que nasceu em um só dia, no ano de 1948. Como sempre meu esposo, pastor Iris, prega, naquele dia faltava um voto para poder Israel, ali na ONU, para Israel voltar a ser nação. E quem deu esse voto do desempate para que Israel voltasse a ser nação foi um brasileiro por nome Oswaldo Aranha. Então o Brasil tem tudo para ser uma terra abençoada, feliz. Não fora tanta corrupção, não é? Mas oremos cada vez mais pelo nosso Brasil, porque ele tem jeito sim. Jesus pode dar jeito. Então ele continua dizendo, nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão e sobre os joelhos vos afagarão. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Faça na sua mente, pare, medite. Quando seu filho chega para você acalentar, afagar, como diz aqui a palavra, não é? E você vai passando a mão na cabecinha dele e a dor nem precisa de remédio mais. Isso Deus faz com a nossa vida. Quando a gente pensa, não suporto mais, a gente sente o afago, o aconchego, o acalento de Jesus sobre as nossas vidas. Isso é muito maravilhoso. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, se o Senhor está falando para não comer, porque realmente faz mal, não é? Eu não posso comer carne de porco. Não que estou seguindo a lei, mas tudo aquilo que você ingere faz mal, então não é de Deus para você comer aquilo. É assim que a gente entende. Então, e quantas nações aí por aí come rato, come morcego, e ele está falando que é para não comer. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal,
e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações, e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente do Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Esse dromedários, me parece, não vou afirmar, mas me parece, que é um animal que parece muito com camelo. Ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Isso aqui terminamos aqui o capítulo 66. Esse versículo aqui, ele está fazendo menção, ou seja, é uma junção, é uma palavra que uma completa na outra, vamos dizer assim, quando Jesus diz, não temais os homens, que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temais antes aquele, não é o diabo não, temais a Deus, que pode matar o corpo e também lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. Por isso que diz o verme aqui, como ele diz, Jesus diz lá. Aí Jesus diz, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Outras traduções vai dizer, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Por que Jesus disse isso? E aqui em versículo 24, 66, do capítulo 66 de Isaías, está confirmando. Por quê? Está tendo uma concordância bíblica, vamos dizer assim. Porque o homem lá, ele já não é um filho. Ou seja, ele não teve adoção de filho, ele vai virar como um bicho, um verme. Como Satanás é horrível, o ser humano que for para lá também vai ficar dessa forma. Horrível. Bicho é um verme. Então, enquanto há tempo, volte-se para o Criador e passe de criatura a ser filho de Deus. Porque para filhos, diz a palavra, os filhos estão sempre em casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus.